dia, boa tarde, boa noite, gente! Bem-vindos a mais um Histórias que Ninguém Conta! E aí, Vini, como você tá? Como foi sua semana? Fala, rapaz! Bom dia, boa tarde. Eu tô top! Eu tô incrivelmente top! Cheio de dores da musculação, eu não tô aguentando, tô andando igual o cadeirudo, menina. Tô andando igual o cadeirudo, Agora mas ele o resto tá, tá tudo bem. tá muito fitness, né? Ele tá realmente preparando o shape pro pagode. E pros dates, hein, meninas? Pros dates talvez nem tanto, eu tô fraco disso. Mas a pergunta é, você tá bem, menina? Como que você tá? Eu tô ótima, gente, eu tô ótima. Semana corrida, como sempre, né? A vida do CLT, pré-férias também, né? CLT e ser. Exatamente. Mas estamos aqui, de novo, meu momento de descontração. Então, bora pra mais um episódio, que isso aqui tá bom demais. Engraçado? Eu tava percebendo, né? Uma coisa, a gente até conversou recentemente sobre isso. A gente começou o podcast assim, despretensiosamente, sem nenhuma vocação, só por hobby mesmo, né? Foi. E acabou se tornando uma coisa bem legal pra gente, acabou entrando no nosso dia a dia também, né? E eu acho que, não sei pra você, mas as pessoas comentando com a gente sobre o podcast assim no dia a dia, às vezes no trabalho, na rua, às vezes chegam umas mensagens pra gente também falando sobre o podcast, me deixa muito feliz, não sei você, se você já pegou alguns feedbacks assim. Sim, de verdade, gente, eu tô realizada, porque é isso, a gente faz aqui sem pressão, a gente faz porque a gente gosta, temas que a gente gosta de falar, de hablar mesmo, que a gente falaria no bar com qualquer pessoa que tá ouvindo agora. Então, cara, assim, é sensacional e é muito bom a gente estar no ambiente de trabalho, nos amigos, e as pessoas falando, gente, que legal, acompanho vocês. Outro dia, até uma pessoa do nosso trabalho, né, Vini, chegou e falou, Bru, se eu não falar com você, é porque eu tô ouvindo você nos episódios, e aí eu sinto que eu tô conversando com você. Então, não é pra mal, mas parece que eu tô falando com você todo dia ouvindo os episódios. Eu falei, cara, que massa ouvir isso. Foi a Liane, né? A Liane falou exatamente a Liane, a gente perguntou como que vocês vêm ouvindo podcast, onde vocês escutam o podcast, ela fala que vem ouvindo no ônibus de casa pro trabalho. Sim. Então ela fala assim que ela deixa pra ouvir no ônibus, porque é justamente o time que ela tem pra ouvir a gente. Então ela comentou que ouve bastante. A gente, às vezes ela nem fala bom dia pra mim. Ela já chega com o assunto. Eu falei, mas o que tá acontecendo, Liane? Tipo, tá tudo bem? E é muito bom isso, né? É isso que a gente quer proporcionar de fato, né? Leveza, cara, no seu dia, no nosso. Então, que a gente fale bobeira mesmo, né? A gente traz os temas aqui, mas é pra falar nossas experiências, dar risada, isso que é o mais legal. Perfeito. Não, e o que eu quero dizer já pras pessoas, gente, eu não lembro o que eu comi ontem. Você ouviu o podcast, sei lá, ouviu o podcast do mês de fevereiro, e você quer que eu lembre exatamente o que eu disse, eu não vou lembrar. A minha opinião provavelmente é a mesma, ela não mudou muita coisa de lá pra cá, mas você traz pra mim, às vezes, a minha frase, do jeito que eu soltei, a minha aspas, só que eu não tô lembrando o que eu falei, gente. Então, né, não me cobrem por lembrar coisas que eu disse. Às vezes, se você dá o contexto, eu vou lembrar, mas assim, de bate-pronto, não. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo, a gente tá gostando, é um hobby que a gente tá fazendo, né? A gente tá fazendo como um hobby mesmo, a gente tem nenhuma pretensão financeira com isso daqui. Óbvio, marcas, se quiserem apoiar, estamos super abertos. A gente tá preparado pra publi. A gente tá cheio de aplicativo de anuncia aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, e vou dirigir, hein? Novidade nova no mercado, o Vini vai... Olha! Gente, não vão pra calçada, fiquem em casa, o perigo está solto. O perigo está cada vez mais próximo de vocês. Eu já comecei o curso CFC, que aliás é uma morte lenta e complicada, hein? Nossa senhora, é muito ruim fazer CFC. Ai, é terrível. Fez CFC? Já fiz. Cara, eu tirei carta com 18 anos. Cara, nossa que senhora, chatice. Que dor. Mas eu tava empolgada naquela época, né? Nossa, vou dirigir. Não, dá dor física, gente. Dá dor física CFC. Não, vai pra tu. Eu sem fazer aula nenhuma, eu fiz o teste lá do Detran. Cara, eu acertei 25 de 30, pô. E só precisa acertar 21. Então, é porque basicamente o teste tanto o teste psicotécnico quanto a prova de Detran é pra ver se você não é um maluco, pô. Exatamente. Basicamente isso, as perguntas são, passa uma senhora na faixa de pedestre, você atropela ela ou você para e espera ela passar? Exatamente. Essas são as perguntas. Cara, é óbvio que você espera a senhora passar, você não vai matar uma tia, gente, pelo amor de Deus. Exatamente, então, cara. Então são as perguntas assim que não faz sentido. Aí, óbvio, aí você vem da aula, vai dando dor física cada vez mais, porque assim, chega a ser chato. Porque são coisas, assim, muito básicas. É só pra você ter uma noção do que fazer. Mas, assim, são 12 aulas. Dava pra matar em 3. Não, com certeza, cara. Nossa, uma bobeira, é muito burocrático. E agora tem aquele simulador, né?
Tem o Então, depende do tipo de carta que você vai tirar, porque não é mais obrigatório mais o simulador. Você tem que ir direto agora pro carro. Você pode ir direto pro carro ou pra moto direto. Você pode fazer isso. Menos mal, porque antes aquilo era obrigatório, gente. Nossa, pelo horrível, amor horrível. de Deus. Não, e novidade sobre o CFC. Você sabia que a pessoa que vai tirar carta, se ela quiser tirar carta pra carro automático, ela pode tirar carro pra carro automático? Só que específico? A carta dela, específico. Ela tira pra carro automático, ela dirige no carro automático, só que ela não pode dirigir um carro com marcha. Se ela parar numa Blitz, por exemplo, e tiver com um carro com marcha e na carta dela tiver que só pra automático, ela paga multa. Ela é multada. Na verdade, ela pode ter até a carteira suspensa, caçada. Porque ela tá dirigindo um carro que ela não tá apta a dirigir. É a mesma coisa que ela estivesse dirigindo um caminhão. Entendeu? Então, uma curiosidade que eu descobri recentemente. Eu não sabia que tinha carta específica. Eu também não sabia. Caramba. Dá medo de dirigir? Você que já dirige? Amigo, Dá medo. eu amo dirigir. Você ama dirigir? Amo. De verdade. É o meu momento, assim, que, cara... Não sei, me dá um tesão dirigir, velho. Então, vamos falar sobre isso. Tesão. Bruna, você trouxe o gancho. É isso. Dirigir me dá tesão real, gente. Eu amo. Bota a música alta. E é isso. E, cara, puxando esse gancho, então, do tesão, vamos falar hoje sobre sexo, obrigação ou prazer. Meus queridos, no começo, a gente até falou no episódio anterior ali, né, falamos de dates, aquela coisinha, o tique-tique, tchaca-tchaca, o flerte, no começo é tudo maravilhoso, né, nossa, você não sabe como que é o corpo da pessoa, como que ela vai, nossa, é aquela coisa, é o tchaca-tchaca, o começo é maravilhoso, meu filho, mas vai passando o tempo e, ó, por experiência própria, hein, 12 anos de casamento, meus queridos, vai passando o tempo. Cadê o Heitor pra falar? O Heitor, chama o Heitor aí. O Heitor tem que Ele não está em casa nesse momento, mas eu vou chamar ele pra falar. Tem que chamar o Heitor pra falar. O Heitor é falante ou não? Não. Não é falante? Ele é o oposto de mim, Vinícius. Nossa senhora, então ele fala baixo e fala pouco. Exatamente. Literalmente isso, ele é meu oposto, cara, bizarro. Nossa senhora. Mas é uma coisa muito louca, né? Porque o sexo como bem-estar, o prazer sexual está muito associado à satisfação no relacionamento e à autoestima. Sendo Totalmente. que um dos mais fortes indicadores que a gente tem disso é que é a estabilidade conjugal entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, né? Então, a gente vê que ele deixa de ser só uma coisa meio que passageira, porque não é uma coisa de bem-estar, e faz bem pra saúde, né? Totalmente. Cara, e é muito doido, né? Porque é igual você falou, tem muita coisa relacionada no sexo, né? E isso diverge muito pra mulher e pro homem também. Então, cara, assim, de novo, no começo é tudo maravilha, é a descoberta, né? Você tá, nossa, hoje vai ser isso, amanhã vai ser aquilo. E aí vai passando o tempo e você vai falando, caramba, né? Putz, você olha o tempo e você fala, cara, passou 2 semanas e nada aconteceu. Putz, preciso fazer, tenho que fazer. E aí você começa a entrar nessa pressão, né, cara? De tipo assim, começa a virar uma tarefa. Que aí entra na categoria sexo e obrigação. Quando uma pessoa não quer transar, é meio, entre aspas, fazendo aspas aqui no ar pra você, tá? É forçada pelo outro. E isso a gente não tá falando de crime aqui, tá? A gente tava assim, forçado no sentido de, pô, vamos, tal, não sei o quê, meio que no sentido de colocar uma coisa meio que implícita ali, né? Sem uma coisa explícita. O sexo é feito meio que sem vontade e sem prazer. Pode ser até meio que prejudicial pra saúde emocional da pessoa, cara. Então, assim, não é uma coisa que tem que ser obrigação na minha cabeça, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser mais pelo prazer mesmo. E a gente... Cara, e a gente tem que olhar o contexto, né? De novo. Então, assim, vou falar agora da minha experiência de casada. E, cara, a rotina vem... Não só pro casado, né? Tô falando aqui do casado, mas você também, Vini. Você tem uma rotina corrida, você tem as suas tarefas do dia a dia, é o trabalho. Então, muita coisa vai te consumindo, né? Nesse meio período. E aí, quando você para pra ver, de fato, você fala, caramba, né? Nossa, tô exausto, cara. Tá foda, não vai dar. Mais um dia se passou. E aí, cara, é uma loucura, porque vira e mexe aqui, às vezes eu e o Heitor, a gente conversa muito sobre isso, e a gente fala, caramba, né, não, faz um tempo já, né, a gente começa a entrar um pouco nessa pressão do ter uma vida sexual ativa, né, e aí, cara, eu vejo, assim, uma galera muito famosa, inclusive Naldo Bene, uma figura icônica brasileira, que trouxe outro dia numa velha entrevista que ele transa ali... Todos os dias. Todos os dias, acho que 6 vezes na semana. Não tem um cara mais mentiroso que esse, não existe. 6 vezes na semana, que dá um total de 40 sexos. E eu falei, caralho, mas o cara é uma máquina. E não esfola o pau?
O cara é uma Esse cara é um máquina. mutante, esse cara é mutante. Além de ser um grande mentiroso, é um mutante, cara. Porque eu falo assim, eu já namorei por um tempo com uma pessoa que, cara, a gente se via a cada 15 dias e sempre tinha, né? Mas tinha às vezes que não tinha. A gente já passou, assim, às vezes 15, 21 dias sem transar, pô. Porque a gente não morava perto. Então, cara, esse negócio não existe, não. E aí, eu já tinha pedido pro pessoal parar, mas acho que agora não tem como, né? Quando a gente não quer uma coisa, a gente chama isso pra gente, né? E aí que o CR7 entra Olha lá, em o ação. CR7. É aí que o CR7 Pra entra em quem ação. não pegou, meus queridos, escutem os episódios anteriores, porque olha, CR7 pegou. É o novo nome do Vinícius. Não, o pessoal me chama de Vainastos, Vini e CR7 da CR7. Só CR7. É constrangedor quando uma pessoa não sabe do que se trata e eu tenho que explicar pra uma pessoa que às vezes não tá nesse vínculo, não tá acostumada falando tanta besteira assim. Porque pode não parecer, mas no mundo corporativo eu sou uma pessoa séria, respeitada. Não sou. Mas... Não é. Obrigado. Não precisava concordar comigo. O ponto é que quando eu tenho que explicar pra uma pessoa que é fora da bolha, aí é meio complexo. É meio chateante, Mas é isso, porque assim, ó, o sexo por obrigação dentro de um relacionamento, eu acho que acaba se tornando uma coisa meio chata, porque assim... Sim. Eu já falei isso em alguns episódios e falo isso na vida, cara. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada a sexo, cara. Pra mim, sexo é uma coisa muito importante dentro de uma relação com uma pessoa. É muito importante pra mim, como pra pessoa. mim também. Pra mim é muito importante. Eu gosto de transar e, cara, eu acho maravilhoso. Só que não deve se tornar uma obrigação, né? Não deve se tornar uma obrigação de forma alguma. E é sempre muito bom quando as duas pessoas estão sempre no mesmo clima, né? Porque se uma pessoa não quer tanto, cara, não adianta insistir, vai ficar uma merda aquele negócio, né? Então eu acho que o negócio, assim, principalmente quando a gente tá numa relação, numa questão de rotina, acaba sendo um pouco mais complicado, né? Porque eu vejo assim, principalmente quando eu vendo pessoas que eu conheço casais, né? Além da vida. E aí você vê assim, quando a pessoa mora junto, acaba entrando meio que numa rotina. O sexo às vezes é meio mais pontual, não é uma coisa assim que acontece sempre. Tirando o Naldo Bene aí, que, meu Deus do céu. Uma máquina. Uma máquina, uma besta enjaulada. Tirando o Naldo Bene que transa todos os dias, cara, não é a realidade da sociedade. Cara, as pessoas trabalham, as pessoas chegam cansadas em casa. Pô, eu chego em casa às vezes 6, 7 da noite, eu só quero tomar banho e dormir, cara. Eu só quero tomar banho e dormir. Aí eu chego, tomo banho, vou jantar. Aí você pensa assim, você tá dentro de uma relação onde os dois estão cansados, chegam em casa, segunda-feira, 7 da noite, vamos transar? Porra. Não é assim que funciona a vida, né? Às vezes é uma coisa assim de... Por estar na rotina, às vezes não acontece sempre. Mas, quando acontece, tem que ser o ápice do prazer, né? Exato. E não só isso, né? A gente fala muito do físico e o mental também, né? Às vezes a pessoa tá estressada com alguma situação, aconteceu alguma coisa na vida dela, cara, e tudo isso influencia muito, né? Muito. Então, é um negócio assim que... Cara, é isso. Acho que cortar esses tabus, porque tem muito julgamento, né? Eu não sei você, Vini, mas assim, velho, eu vejo muito julgamento sobre isso. Tipo, nossa, mas você não tá transando com o Heitor tem uma semana? Não tô. Tá tudo bem. E vem assim, ai, mas nossa, será que isso não é um alerta? Não sei o quê. Talvez, cara, talvez seja, mas... Não, às vezes a gente só tá cansado, tem muita coisa acontecendo. E tá tudo bem. Viagem, às vezes não dá. Cara, às vezes não dá. Às vezes não rola, né? E tá né? tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, de novo, né? A gente falou muito isso no episódio do Tem Que também. Quem falou que tem que ter sexo 4 vezes, 5 na semana? Então, não faça isso uma tarefa, né? Uma obrigação. Sim, mas, enfim... Sim. Eu trouxe uma pessoa... Mas é importante, né? Mas é importante, né? Importante. Não dá pra dizer que não é. Não, é super. De novo, é um termômetro, sim, do relacionamento. Acho que não só pro relacionamento, mas assim, cara, é um negócio bom pra vida, né? A gente manter nossa libido. Pós-sexo também, né? O quanto a gente fica bem. É uma forma de dopamina, né? Enfim, endorfina, N minas aí. Mas... Cocaína, não. Não. Me passei. Eu fui longe. Não dá. Gente, a gente dá margem, ele vem Não, vai embora, não. Continua. Finge que eu não falei nada, vai embora. Pegue o fluxo. Então, enfim. Então, cara, eu tenho áudio de uma pessoa. Essa pessoa muito querida, minha tia Dani. Tia Dani vive aqui comentando os nossos episódios e manda história, super engajada. Amo, tia Dani, um beijo pra você. Que Dani? E, cara... A Dani, sua tia, né? Dani, minha tia, Dani, isso.
E, cara, quando eu falei pra ela que a gente ia falar sobre isso, tia Dani tem muita vivência. Então, tia Dani já tá ali na fase dos 40, né? Já tem uma vivência aí Já entrou muito nos 30 já, grande. né? 40, 50, 60. Isso, já entrou e assim, tia Dani conversa muito comigo sobre isso. E eu amo falar com ela sobre, inclusive, porque ela tem Coisa boa. muitas coisas pra compartilhar. Enfim, eu vou colocar um áudio dela aqui, que ela trouxe a opinião dela ali sobre o tema. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso depois, pode ser? Vamos lá. Essa é babadeira, sexo, prazer ou obrigação. Eu acho que antes da gente pensar nisso, a gente tem que pensar o porquê do prazer e o porquê da obrigação, né? O prazer, ele precisa ser sempre estimulado, né? Principalmente em casamentos como o meu, de 32 anos de casado, né? Caceta. Que particularmente eu adoro, né? Graças a Deus a gente ainda tá naquela pegada de namorado. Mas essa parte de obrigação... Deixa eu só fazer um parênteses. Tia Dani e Mauricião, que é o marido dela, meu tio, inclusive. Cara, pensa num casal legal e que topa qualquer parada, tá? Os quarentões, gente, falando aqui, eles acampam com a gente, eles vão pra boteca, bar, é uma loucura, enfim. Só precisava fazer esse parênteses que eles são, assim, fora da curva. Deus que me livre sobre a questão do acampamento. Ela pode tá, o Vini gosta do colchãozinho. De ir pra mato não é comigo, não. Vai, segue, vai. Então também, puta que pariu, é foda, porque o homem tem a necessidade, aí vem aquela coisa da mulher, né? Eu tenho que fazer sexo, porque senão que ele não tem em casa, procura na rua, né? Mas isso daí eu acho que é um ditado muito popular e muito paternalista, para falar a verdade, né? Porque por que a mulher tem que dar sexo sempre que o homem quer, entendeu? E aí acabar se tornando uma obrigação. Então são questionamentos assim que às vezes eu me faço, que hoje a mulher ela ganhou uma liberdade tão grande que ela pode sim escolher fazer sexo por prazer ou o sexo por obrigação. E aí, por prazer, é aquela coisa de você estimular sempre, né? É estimular o primeiro encontro, é estimular com produtinhos, né? Alguns brinquedinhos sexuais que ajudam muito numa relação, principalmente numa relação de muito tempo. Mas são questionamentos, assim, olha, que são bem intensos, né? São bem profundos, na verdade. Cacete. Ela foi além, tá? Foi além. Ela foi além. Ela trouxe informações legais aqui pra gente, porque óbvio que a penetração, ela é importante, eu acho que é mais pro homem, talvez isso, né? Mas os brinquedinhos, os consolos, né? Aí eles ajudam muito mais a mulher também, porque é muito mais difícil pra mulher chegar a esse ponto do que pro homem, né? O homem é muito mais rápido. 3 minutos, e isso eu tô contando como o cara é uma máquina, né? Então, são 3 minutos ali, cara, que são pra matar qualquer pessoa. Agora, pra mulher é um pouco mais complexo chegar. Eu acho que talvez cabe ao homem também deixar ela a pessoa mais confortável e também, caprichar ali, né? Eu acho que vale a pena focar ali no oral. Oral é uma coisa que funciona bastante. Aceitar a entrada de brinquedinhos na relação, porque, cara, na verdade, eu brinco, né? Os brinquedos, eles só te dão ajuda. Eles só te dão um atalho pra você chegar lá, irmão. Porque sozinho tu não vai chegar. Não é sempre que o homem consegue ajudar a chegar lá. Então, os brinquedinhos ajudam bastante, né? Ele vai ser o seu cúmplice, irmão. Ele vai ser seu parceiro nessa enseada aí. E ela trouxe. Eu acho que dá pra dividir até de duas formas ali, né? O que ela trouxe no áudio. Essa questão da obrigação, acho que tem muito a ver quando a gente até começou falando sobre isso, né, Vini? Quando um não quer e o outro quer, e aí acaba que de um lado vem a obrigação, né? Aí, puta, vou ter que fazer porque ele tá pedindo e, cara, eu não tô afim. Aí, de verdade, é o que a gente falou, sem conexão pra ambos os lados, velho, fica uma merda. Primeiro porque você tá ultrapassando seus limites, você tá fazendo uma coisa só por fazer, pra satisfazer o outro, e o outro vai ver que você não vai tá afim, não vai ser legal pra ambos, né? Então,
que esse é um ponto que exige até muita conversa, entendimento, principalmente num relacionamento, né? Então, quando há a desconexão, realmente é um negócio muito complicado e que exige paciência de ambos lados, né? E aí que vem um outro ponto também, que é a questão do prazer que ela trouxe, que é começar a ter diálogo, conversa, admitir também quando as coisas não estão boas para um ou para outro. Então, o desejo mudou, tá chato, tá ruim. Então, vamos trazer uma coisa diferente, o brinquedo, vamos fazer posições diferentes, lugares diferentes. Então, assim, que é onde entra o diálogo. E aí, de fato, né, Vini, como você falou, pra gente que é mulher, cara, a gente é muito estimulada ali pela cabeça primeiro. O homem Sim. é mais visual. É muito mais fácil o cara já tá no ápice do prazer do que a mulher, né? Perfeito. Então, de fato, isso que a Dani trouxe, eu acho que entra muito no cenário de muitas mulheres, inclusive, que é, putz, eu vou ter que fazer porque ele tá afim e eu preciso dar pra ele, literalmente, e aí vou fazer e, putz, não fica legal. Então, cara, esse é um ponto extremamente importante, que exige realmente conversa, diálogo, de novo. E, cara, tá aberto a coisas novas. E talvez está aberto também a entender que nem sempre vai rolar. Então, cara, na semana você vai chegar no seu querido e você vai falar: meu amigo, sexta-feira, que é um dia que realmente a gente tinha que extravasar, eu não consigo. Porque a minha semana foi estressada, porque eu tô extremamente cansada. E eu tinha um pouco disso também, não no sentido de ter esse diálogo de não quando conseguir fazer, mas eu era uma pessoa que às vezes eu me privava muito de querer ter o sexo perfeito. O que é o sexo perfeito? Defina sexo perfeito. Agora eu fiquei curioso. Será que eu tô fazendo um sexo imperfeito? Calma, muita terapia, pois é. Pra mim, tipo assim, às vezes eu tava tão cansada que às vezes até eu queria um tchaca-tchaca rápido, não muito complexo. A famosa assim, rapidinha. A famosa rapidinha, exato. E aí, às vezes, eu me privava disso. E, cara, minha terapeuta chegou e falou assim, Bruna... E aí, eu tô tratando isso por outros motivos também. O termo sexo perfeito pra você é aquele sexo que o mais elaborado. Sim. Aquele mais demoradinho. O demoradinho. O de 5 minutos, né? Que é o... Não, é só pra mim? Amigo, então... 5, porra? Não, isso é quando eu tô inspirado. Calma. Brincadeira. Isso aí tem muitas partes. Mas isso eu tô contando desde o momento que eu tiro a roupa até... Não, para. Mas, ó... Segue aí. Puta que pariu. Mas, e aí eu tinha muito isso. E a minha terapeuta falou, cara, Bruna, às vezes você só precisa de uma rapidinha e tá tudo bem. Isso não vai fazer do seu sexo ruim. E aí, cara, eu comecei também a trabalhar isso. Olha, às vezes eu chego no intervalo, tô cansado, mas vira aí, só um pouquinho de coxinha, vambora. E, véi, e é isso. E ele o jogo virou, Heitor. Isso. Vira aí. Eu vou brincar de casulo. Tá bom, vai. Às vezes ele tá tão cansado, ele olha pra mim, tá bom, vai, vamos de coxinha, pronto. E Tamara, e vai, foi funciona. Ótimo, foi, dormiu e morreu, descansou e foi incrível, entendeu? É isso. Então, assim, tem muito isso, né? Não sei se com você tem um pouco desse ponto aí, Vini, mas se você já passou por isso nos seus relacionamentos anteriores, mas por vezes a gente fica nessa pressão, né, do tem que, puta, às vezes fica também nessa questão de, putz, será que eu falo e não falo que tá ruim? E aí começa a virar uma obrigação. Antes de responder essa pergunta, sabe o que eu vou falar agora? Você sabe, sim. A gente vai falar sobre questão de você não tava lendo o nosso podcast. Boa, eu sempre esqueço, ainda bem que eu tenho você. Você não está nos ajudando a crescer aqui, a evoluir. Tudo que é grande começa pequeno, rapaziada. Exato, literalmente, meus queridos. Não se esqueçam disso. A gente precisa da ajuda de vocês para poder evoluir também. Então, uma avaliação e deixa pra lá, não... exatamente. Comentem. O que vocês querem ver? Interajam com a gente no nosso Instagram. Vai lá, a gente sempre tá postando os temas que vocês querem colocar aqui. Os temas mais votados viram tema pra gente colocar. Porque antes eu e a Bruninha, a gente fazia como? A gente falava, vamos falar sobre isso hoje? Vamos. Ia. Agora a gente vai dar a oportunidade pra vocês escolherem qual episódio a gente vai gravar. E aí a gente já coloca também as pessoas que vão entrar também pra participar aqui com a gente. Seja mandando áudio, mandando uma história escrita, ou até mesmo vindo aqui no podcast gravando com a gente também. Então, por favor, não esqueça de avaliar a gente, comenta, dê feedback, fala com a gente, habla com a gente. Por favor, a gente ajuda fala os amiguinhos aqui. Com vocês, ajuda a gente. Divulga pros amigos. Disseminem. Esse aqui é o prazer auditivo, gente. Essas merda que eu faço.
Essas merda que eu falo, elas deixam o cérebro relaxado. Fonte data foda-se, tá? Fonte data foda-se. Quem escuta histórias que ninguém conta é mais feliz. Fonte data foda-se. 90% das pessoas que escutam o histórias são mais felizes, sem dúvida. Eu acabei de ver o Instituto Data Foda-se. Principalmente nesses dias, meus amigos, você tem que pegar o ônibus, o metrô, ficar lá em pé, fazendo nada. Puta, o tempo não passa. Escuta a gente. Escuta nós. Você vai dar risada, cara. Eu não vou garantir isso, que você vai dar risada, mas se você dar risada com as merdas que eu falo, com certeza você vai. Porque pensa na pessoa que fala groselha. Bom, respondendo a pergunta... Quem você tira o chapéu? Pra responder a sua pergunta, Bruninha. Cara, assim, eu sempre tentei levar o sexo de uma forma muito leve na minha vida. Porque, novamente, por mais que eu goste muito e atrele muito as relações que eu tenho a sexo, porque não só o amor, tem todo esse negócio envolvido, mas falando a sexo, né? Aqui, definindo a sexo. Eu particularmente, só acho que a questão do sexo não é uma coisa que tem que ser combinada, colocado na agenda. Por quê? Eu te falo isso. Quando eu trabalhava em outra empresa, sei lá, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, não, 7 anos atrás fácil, 7 anos atrás, eu tinha muita interação com C-Levels. E um dos C-Levels, assim, a gente tava conversando, resenhando sobre qualquer coisa da vida, assim, e a gente entrou nesse assunto do sexo. E ele falou pra mim que tanto ele quanto a mulher dele também era uma C-Level. Eles colocavam na agenda o dia de fazer sexo. Já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Então, menina, eu coloco na agenda, porque assim a gente não tem tempo. E aí, viu o que é uma obrigação ou é prazeroso esse momento do sexo? Pra mim é obrigação também. Então pra mim tem um negócio de obrigação. Puta. Mais uma tarefa. Mas o negócio tá lá na agenda, porra, que saco. Então, assim, eu nunca tentei levar nesse sentido. Eu deixo acontecer. Porque às vezes, assim, ó, isso ficando com a pessoa ou até mesmo namorando. Cara, você vai sair com a pessoa, às vezes você vê há algum tempo, vocês vão sair juntos, ou a pessoa vem na sua casa, vocês vão estar ali, vai ter um momento que vai rolar um beijo, o beijo vai ficar um pouco mais quente, aí é aquilo na mão, a mão naquilo, e aí as coisas começam a fluir. Eu, praticamente, prefiro desse jeito. Óbvio, que é importante quando você tá numa relação de longa data, é importante ter alguns combinados, que, pô, você vai ficar você tá numa relação com a única pessoa, você é monogâmico, você não é da família tradicional brasileira, e você só tem aquela pessoa, é importante você ter alguns combinados, de, pô, 2 semanas, eu acho que é too much, né? Demais. Vamos tentar diminuir esse espaço entre uma e outra. Tem que ir sentindo, né? É isso. Porque senão, se você deixa também, aí nada acontece. Que faz parte do nutrir uma relação, né? Uhum. Peraí, faz um tempo que a gente não faz um jantar diferente, alguma coisinha pra estimular. Então, é um termômetro, né? De fato. Isso. Então, a ideia é que você... A ideia, pelo menos, que eu tinha, era de você deixar de uma forma mais simples esse negócio, né? De, pô, você vai sair com a pessoa, estimule também a sua parceira, a parceira a fazer algo diferente que estimule você a entrar nesse ponto. Porque, cara, novamente, você não tem que só esperar, meio que me serve. Não é isso. Então, acho que é importante você deixar as coisas mais leves durante a semana, porque as preliminares não é só ali o ato do oral. As preliminares começam muito antes. Começam a levar pra jantar, começam durante a semana ter uma troca legal. Cara, as preliminares começam muito antes do sexo em si. Muito, mas muito antes. Eu acho que principalmente pra mulher, porque o homem, como a Bruna comentou, ele é muito mais visual, ele é muito mais prático, é muito mais fácil. Pra mulher não, pra mulher tem que ter um clima. Tem que ter um clima. Eu não tô falando que é pra você jogar rosa no chão, assim, de vela em casa, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando pra você fazer as coisas se tornarem algo divertido, não, mas algo prazeroso pra todos os lados, né? Pra todo mundo. E você trouxe esse ponto da agenda aí. Eu acho que esse ponto de colocar na agenda traz até um pouco dessa questão não só de ser uma tarefa, mas de ver o sexo só como quantidade, né? Aí você coloca assim, não, fizemos 3, foi legal, meu querido, né? Foi uma coisa com presença, foi prazerosa. Então, de fato, é uma coisa que, assim, fazer por fazer, gente, não faz sentido. Então, é fazer com presença, é fazer com prazer, né? Quando os dois estão querendo aquilo. Então, é uma coisa muito... cara, é isso, é sair do tabu e da pressão, né? Estamos sexualmente ativos. Mas tá fazendo sentido pra vocês? Tá bom pra vocês, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que analisar. E eu acho que dentro de tudo isso que a gente tá falando, assim,
quando a gente tá numa relação, é importante a gente sempre estimular, né? A gente aproveitar o momento com a pessoa, porque pra você chegar no sexo tem vários caminhos, né? Então estimule sua parceira a querer algo, porque novamente o homem é muito mais simples, assim, eu falo assim de forma prática, né? Muito mais simples pro homem. E eu, particularmente, durante o sexo, assim, eu foco muito mais no prazer da guria do que no meu. Muito mais. Eu me esforço, eu brinco, né? Eu me esforço o dobro por ela do que por mim. Porque pra mim é prazeroso ver a menina ter prazer, pô. Sim. Isso é incrível pra mim. Então, assim, e assim, demagogia mesmo, não é papinho, não. Eu me esforço muito mais pelo prazer dela do que do meu, porque normalmente o meu eu sei que vai chegar a cada 2 minutos. Em 2 minutos chega. O dela não, pô. O dela é mais trabalhoso. Então, assim, eu me esforço muito mais pelo prazer dela do que pelo próprio meu prazer. E aí eu vou muito também em uma coisa que eu sempre faço. Escute a sua parceira. Veja as ações dela durante o sexo também, pô. O que ela tá fazendo? Pô, sei lá, eu vou entrar aqui, foda-se, eu vou falar. Você deu um tapa nela. Fala. Ela curtiu. Dá mais um, porra. Vai. Às vezes uma enforcada é legal, um tapa na cara funciona bem. Não tô dizendo que eu faço nada disso, tá? Mas às vezes funciona no sexo, galera. Às vezes funciona legal. E é muito pelo clima, não vai dar um tapa assim do nada, dar um tapão, um murro na costela da menina. Não! Seja uma pessoa consciente com noção. Então, vá explorando outras coisas. Às vezes a sua menina, a sua esposa, a sua ficante, a sua namorada curte ser amarrada e tu não sabe. E aí? Como que faz? Nossa, sim. Às vezes Que, de novo, não sabe nem do desejo da pessoa. Então, cara, conversa, entende. O que ela tá querendo? Faz e tenta. Não, às vezes ela curte um sexo um pouco mais agressivo e às vezes, assim, a rotina do papai, mamãe e papai e mamãe já passou. Vamos tentar explorar uma coisa diferente. Traz o brinquedinho, como a gente falou. Pô, testa, pergunta. Pô, você gostaria de ser amarrada? Você gostaria de ter a mão amarrada? Você gostaria de, sei lá, de uns tapas? Gostaria de um negócio um pouco de... Esquenta a relação. Exato. Faz o negócio ficar mais gostoso pros dois. Porque se você perguntar, você vai ter uma resposta. E se você tentar fazer algo diferente, ajuda a apimentar a relação. Nossa, eu odeio falar apimentar a relação, parece que parece que eu tenho 70 anos. Mas, nossa, mas é a real. É isso, procure apimentar mais a relação, deixar a relação mais quente nesse sentido, de fazer algo que seja prazeroso pros dois. E algo que seja um pouco diferente. Porque às vezes você tá perdendo a oportunidade de fazer um negócio que vai ser legal até pra você. Porque você tá se privando do prazer, pô. Você tá basicamente se privando do prazer do seu e da sua companheira. Então, ou do seu companheiro, enfim. Então, tentem coisas novas. Eu particularmente... vou falar, foda-se. Eu descobri... Lá vem. Não. Que é coisa íntima minha, mas agora eu vou falar. Eu, particularmente, descobri... Assim, na vida... A vida leva a gente a descobrir coisa louca, né, gente? A vida leva a gente a descobrir coisa louca. Mas é um negócio que eu gosto de ser enforcado. Eu curto. Olha, Eu curto meninas que querem enforcar. Socorro. Ai, socorro. Eu curto essa... Meu Deus do céu. Eu tô com medo que isso vai repercutir. Mas eu curto. Olha lá, dos criadores do CR7, cuidado. Mas eu curto a enforcadinha assim de leve, como quem não quer nada. Um negocinho de fazer perder o ar assim de forma bem leve. Eu curto um pouco. E assim, descubra, explore seu corpo também. Às vezes não é só a masturbação. Às vezes é outra coisa que vai te fazer chegar em prazeres diferentes. Às vezes é um furabolo, é um dedinho num lugar diferente, é um tchê-tchê. Às vezes vai rolar, cara. Então explore seu corpo ao máximo para que deixe de ser uma obrigação e se torne uma coisa prazerosa. E toda vez que acontecer, vai ser. E quando tem coisa nova dentro da relação, uma coisa nova, uma descoberta nova na relação, a constância do sexo só aumenta. Data foda-se, tá? Sempre quando tem uma coisa nova na relação, tende ao sexo aumentar dentro da relação. Porque às vezes você acrescentou algo ali que vai fazer toda a diferença e vai falar, caralho, quero de novo. E sabe a famosa lembrança sexual que você tá durante os dias de trabalho, assim? Tá trabalhando assim, saudade do que eu já vivi, hein? É esse momento que vem. E aí quando você chega em casa, você tá numa relação de muito tempo, caralho, quer fazer de novo. Aí às vezes é segunda-feira, 8 da noite, e tá lá, rapaziada. E tá acontecendo, e brilhou, e funciona. Rola. É isso. Explore coisas novas,
explorar seu corpo de uma forma diferente. Exato. Pra fazer Tira a os relação. tabus, gente, da frente. Tem muito tabu. Tem muito tabu. Aproveita Se e explora seu conheça, corpo, meu sem amigo. vergonha. Ou minha amiga, se conheça de Meu verdade. amigo, Vai lá. É aquilo, eu sempre falo. Olha, eu tenho tido essas conversas até com a minha mãe também, cara. Minha mãe veio lá do interior, lá também dos primórdios. Cara, cheia de tabu. Minha mãe nunca tinha ido num sexy shop. é? Mãe, pelo amor de Deus, vai lá, se conheça, tenta alguma coisa diferente. Ela até me agradeceu depois. Ela, nossa, filha, não sei o que. Mãe, é isso, cara, se conhece, se permita. É o seu momento ali, vai descobrindo e tenta coisa nova e sai desses tabu aí, né? Então, as coisas precisam, cara. A gente precisa conversar, precisa sair um pouco da caixinha. Que às vezes o que a sociedade tá falando nem sempre vai ser igual pra você. Então, cara, eu acho que é isso, assim, muito da minha visão, né? E eu tenho tentado trazer isso até pra minha vida. A gente acha que se conhece, véi, você sempre descobre alguma coisa nova. Uhum. Então, e vai tentando, e tem que experimentar. E pra isso você tem que ter abertura do outro, né? Por isso que o diálogo, de novo, é extremamente importante. E as camadas, como o Vini falou, né, gente? Pra rolar tudo isso, beleza, conversa, mas vai fazendo uma coisa diferente, vai começando por você mesmo. Tipo assim, não tá ainda confortável com o diálogo? Vai lá, faz um jantarzinho, tenta alguma coisa, compra alguma coisa diferente, toma a iniciativa de tentar, aí vai e faz uma fantasia que você gostaria de ter e vai fazendo e as coisas vão mudando, né? E é como o Vini falou, o data foda-se de novo, botou a coisa nova, cara, no outro dia às vezes você já tá até repetindo o sexo de novo e quando você vai ver, automaticamente a frequência aumenta. Estimula, né? Estimula as coisas acontecerem. Porque a gente tem muito a monotonia do que do que sempre tem. E quando tem uma coisa diferente, assim, caralho, e se eu fizer de novo isso aqui? Cara, e se em vez de colocar aqui, eu coloque ali? E às vezes vai rolando alguma coisa. Vai rolando uma coisa assim. Vai explorando o seu corpo, explora o corpo da sua parceira. Assim, óbvio que normalmente é sempre bom conversar, vocês conversam, pergunta se ela vai curtir a ideia e tal. E às vezes rola, cara. Às vezes é uma pergunta muito simples. Porque a gente ainda... É uma coisa muito louca, né? A gente ainda vive num mundo que é muito mais ao prazer do homem do que ao prazer da mulher. Exatamente. Então, muitas vezes a mulher ali acha que é um momento mais do cara do que dela. Só que não, cara. É meio bizarro isso que eu tô dizendo, porque assim, isso acontece em todas as idades, em todas as faixas, independente da condição econômica e social da pessoa. Então, tenta quebrar isso cada vez mais, cara. Puta, tá com vergonha, não sabe como falar? Cara, sei lá, mostra esse episódio. Mostra esse episódio, esse é o momento de você... Compartilha esse episódio, exatamente. Não, mostra esse episódio assim, de uma forma assim, num ponto da pessoa, caralho, você me mostrou isso aqui, significa que quer perguntar uma coisa e não sabe como. Tá aí, porra. Às vezes, realmente. Às vezes você vai ali, de repente, com um episódio desse aqui, da gente falando um monte de groselha e coisas importantes também, você consegue desencadear alguma coisa dentro da sua relação, que seja importante também. Porque, novamente, o sexo não deve se tornar uma obrigação, ele deve se tornar prazer. E para se tornar prazer, ele precisa ser cultivado. E para ser cultivado, precisa ser explorado com coisas novas. Então, experimenta, gente. Experimenta, acho que esse é o ponto. Se a pessoa não gostar, ela vai chegar pra você e ela vai falar, ai, não gostei disso. Ou ela vai ficar acanhada. Você vai sentir. Porque às vezes é difícil mesmo você ter essa abertura num diálogo. Você chegar e falar, pô, você gosta de um fio terra. Entendeu? A pessoa, entendeu? É foda. Então às vezes a pessoa não vai querer falar. E às vezes nem ela sabe. Pronto, lá vai vir a do Vinícius, eu tô dando... E às vezes pode ser maravilhoso. Então assim, às vezes vai ser difícil da pessoa falar. E às vezes ela tá lá, ela nem sabe se ela gosta. Então assim, tenta. É como quem não quer nada. É como quem não quer nada, um dedinho entrou aqui, uma falangezinha. Ups, sem querer, exatamente. Sem querer não, porque sem querer é forte, mas... Escorregou. Às vezes... Aí, às vezes é um fio... Porque assim, o ponto G da mulher... Ele é muito mais fácil de acessar do que o ponto G do homem. Por mais que o prazer do homem seja muito relacionado a rola, né? Essa é a jeba. A gente tem que colocar como explícito esse conteúdo. Vai ter que pôr, não tem jeito. Além de... o ponto G do homem tá na próstata, amigão. Tá lá dentro do seu furico, lá do asterístico. Exatamente, tá lá cara. dentro. Às vezes você explorar a bordinha ali, às vezes só você explorar a bordinha, é um dedinho ali na bordinha, um pouquinho mais molhado, um negócio mais diferente. Às vezes é uma lambiscada, tu não sabe. Põe o zóio da goiaba pra jogo. Exato. Põe o fura-bolo pra jogar ali.
Tenta, meu querido, é por você, vai ser bom pra você, entendeu? E aí a tua mina às vezes vai curtir um negócio diferente também, pô. Às Vai vezes ver você sentindo prazer, vai ficar mais com prazer ainda. e o tesão é uma coisa. O tesão chama tesão, gente. Não tem Exato. jeito. A Exato. palavra que começou esse episódio, né? O tesão chama tesão. Então, o negócio explorem os seus corpos, assim, eu acho que de uma forma bem ampla, né? Eu acho que explore seu corpo. Aí, falando isso, por que eu falo essa frase? Porque foi assim que eu fui descobrindo coisas legais, diferentes. E fui perguntando também pra minha parceira, pra pessoa que eu estava interagindo, o que ela curtia também. E aí se tornou uma coisa meio que normal pra mim. Então, pra mim, é o que eu falo. Entre quatro paredes vale tudo. É isso, com algumas ressalvas, eu acho. Mas pra mim vale quase tudo entre quatro paredes. Quase tudo, porque aí eu deixo muito amplo, né? Vale realmente tudo. Mas assim, vale quase tudo entre quatro paredes, cara. Você com a tua mina ali, cara, não tenha um negócio de meio que se sentir. Ai, cara, mas se eu fizer isso, se ela colocar o dedo no meu cu, eu sou viado. Não, porra! Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso, cara. Tá com a E mulher, tipo cara. assim, e o que tem? Cara, isso não. Tudo bem, você é hétero, beleza, mas você não pode sentir um prazer diferente? Isso Né? Entendeu? Então, assim, a menina não vai achar nada, pelo contrário, ela vai achar que você gosta e vai fazer de novo, e vocês vão entrar numa coisa legal da conexão. Pô, então, sai desses tabus, meu amigo, você tá perdendo muita coisa, entendeu? Muita coisa, porra! Então aproveita, assim, esse negócio, essa oportunidade, porque é uma coisa assim, quando você tá na vida de solteiro, você lambicou de gente desconhecida. Você, quando tá numa relação, você não vai fazer uma coisa diferente com a sua parceira? Pois é. Porra, pelo amor de Deus, então vamos... Nossa, meu Deus do Que céu. dá pra explorar com mais tempo, porra, Isso véi. tem que ser muito explícito, Jesus amado. Vai ser Eu não sei como explicitão total. Isso vai cair, esse conteúdo vai cair, com Vai certeza. não, pelo amor de Deus. Não ajuda, não deixe esse conteúdo cair, esse conteúdo Não é super deixe, relevante. pelo amor de... Vini, você conhece Kátia Damasceno? Tia Kátia? Já ouvi falar bastante. Eu vejo muito conteúdo do Rafael Gunner. Sabe quem é Rafael Gunner? Não? Não conheço. Comediante de stand-up. Ele fala muito sobre questão de sexo no palco. E eu conheci Kátia Damasceno por causa dele. Ah, é? É. Então, eu vi aqui, tem um conteúdinho rapidinho da tia Kátia pra dar dicas ali de Boa. como a gente apimentar a relação. Vou pôr aqui, 5 minutinhos. Vem. No rouba áudio, né? Por aí. Mas seduzir, eu acho que algo incomum hoje em dia seria não manda nudes de primeira, querida. Dá uma valorizada nesse produto, dá um trabalho pro boy, entendeu? Já chega lá, tá, peitinho, tá, cheirolaininha. Não, querida. Tudo aquilo Cheroline? vai por mim. Tudo aquilo Ela fala que é Cheroline. mais difícil de ser conquistado tende a ser mais valorizado, entendeu? Então dá esse upzinho aí, vai valer a pena. Quem quer sair do comum hoje em dia, acho que só... Posso falar transar, né, gente? Falei já aqui, ó. Só transar com o próprio namorado já tá bem diferente, né? Tô brincando. Brincadeirinhas aqui. Pra sair do comum. De verdade, é necessário a gente sair aí desse comum, tá? Pra gente poder trazer adrenalina pra dentro do nosso relacionamento. Se você já tá dentro de um relacionamento, de verdade, escolha um diazinho na semana, um momento na semana, um horário na semana pra fazer aquilo que eu chamo de dia do sexo. O que é o dia do sexo? É o dia que você e o seu parceiro vão tirar só pra vocês dois. Tenham combinado, sei lá, uma terça-feira à noite, uma quinta à tarde, um domingo de manhã, mas um momento que seja só de vocês, sem interferência de filho, de chefe, de trabalho, de conta, de boleto, de nenhuma dessas dificuldades. Sabe por quê? Porque quando a gente namorava, a gente fazia isso, a gente marcava, a gente se arrumava, a gente esperava, a gente saía com o namorado. Aí depois que casa, depois que já tá um tempo no relacionamento, esquece desse momento. Então esses momentos, eles são importantes para tirar da rotina. E você que tá solteira, querida, você já vive sem rotina, tá maravilhosa. Início de jornada. Eu sugiro começar com os toys mais leves. Na verdade, não precisa nem ser um toy. Você pode começar com um gelzinho, com um lubrificante. Procure começar com um gelzinho para sexo oral, um gelzinho estimulante, um gelzinho excitante. Tem gel que esquenta, tem gel que esfria, tem gel à base d'água, tem gel à base de silicone, tem gel de tudo que é jeito. Depois você vai para uns vibros menorzinhos, um bullet, um golfinho, aí depois você vai acendendo na vida, né? Um sugador, aquela coisa maravilhosa.
maravilhosa. E dois são legais para vocês poderem começar sozinha, mas ir brincando o A2 aí também. Já entra ali, ó, caixaoculta.com.br, entra com o boy e fala, e aqui, mozão? Ou entra com a sua girl, entendeu? Fala, e aí, gata? Qual que nós vamos descobrir essa semana? E aí vocês vão descobrindo juntos. A palavra juntos é o segredo do relacionamento de sucesso. Dica pra quem é tímido, hein? Bem tímida. Deus tá vendo. Pra quem é tímido e quer tentar uma coisinha nova, eu acho que a gente precisa sempre respeitar os nossos limites aí, né? Então, mas olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tenho um dito popular, uma crença minha que eu digo assim, tenho medo de gente quieta. Tenho medo de gente quieta. Esse povo quietinho demais, mas na hora que se solta é fogo, gritaria e confusão aqui, assim. Ao contrário do cão que ladra não morde, que fala, vou te pegar, vou te acabar todinha na hora do vamos ver, você chega lá. Meu pai, era só isso que tinha aqui pra nós. Cadê aquela desenvoltura toda? Me enganou aqui, hein? Não, presta atenção, gente quieta geralmente tem os seus segredos por aí. Pra quem é mais ousado, de verdade, só cumpre aquilo que você prometer. Você cumprindo o que promete, vai ficar todo mundo feliz ali no relacionamento. Tenho certeza disso. Boa. Bom, trouxe um pouquinho aqui a tia Kátia Damasceno. Eu sou fã dela, eu gosto muito. Ela dá muitas dicas, principalmente mais pra mulheres ali, mas também tem pra homens. E, cara, assim, meu querido, é isso. Busca conteúdo também. Tem muito aí que cara, dá dica, que ajuda, que traz um pouco do prazer, que é o que a gente tá falando, né? A gente sair da obrigação e construindo pra gente chegar no ápice do prazer, né? Que eu acho que é isso no fim do dia. A tia Kátia aí falou, né? Ela também é a favor do dia pra que um casal separe ali da semana e marque ali um date, né? Não precisa ser a obrigação do sexo, mas marca uma coisa por vocês que pode levar também ao ato, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Então, são pequenas coisas, né, gente? E aí, de novo, também sair um pouco desses tabus de, tem que ser tantas vezes na semana. Não, que seja bom pra vocês, mas resgatem e vão ter nesse termômetro aí, né, Vini? Acho que é isso. Tia Kátia aí. Perfeito. Cara, eu não sei se aqui a gente foi muito heteronormativo também, foi Também, muito o caminho também. do sexo hétero, mas assim, eu acho que vale, né? Às vezes o brinquedinho e apimenta muito a relação. Eu acho que independente de quem sejam as pessoas que estejam transando ali, eu acho que o brinquedinho sempre ajuda. Eu acho que estimular a pessoa também ajuda pra cacete. Então, torne o que você acha que talvez na sua cabeça seja uma obrigação, um ato prazeroso. Ajude o seu parceiro a encontrar um caminho. E se ajude também. Eu já falei, o help me, help you. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Então, trabalhe esse help me, help you aí para as coisas fluírem. E é aquele negócio, cara, manda esse áudio aqui pra aquela pessoa que você, cara, sabe que a pessoa é meio travada, aquela pessoa que, assim, que não envolve tanto. Né? Às vezes é tímido. Fora das quatro paredes. Quatro paredes é um leão. A Kátia falou, vai ver, não, eu vou te falar. Eu tinha uma menina que eu ficava, cara, assim, você não dava nada, chegava em quatro paredes, ela destruía, caralho. Eu ficava tímido, entrou uma pergunta do céu, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo? Então, explorem o corpo de vocês e isso ajuda muito a gente chegar em outra coisa. Outra coisa que eu quero que vocês explorem explorem o Spotify e avaliem a gente. Por gentileza, meus queridos. Sempre muito bem lembrado. Não se nega a ninguém. De novo, que eu não posso falar. Pelo amor de Deus. E a avaliação, por gentileza, meus queridos. Não é rápido. Nega. Principalmente a gente já deu um monte de segundos. 30 segundos vocês fazerem isso daí já ajuda a gente. A gente já se encaminhando pro final aqui. Vocês estão acostumados com o episódio de 1h30, né? A gente tava fazendo muito episódio de 1h30. Nossa, sim. Esse aqui é relativamente mais curto, mas também cheio de conteúdo aqui. Eu vou ter que colocar explícito na hora de colocar na plataforma, porque senão chega em criança isso aqui, sabia? Chega em adolescente. Não, esse não vai dar. Tem que tomar cuidado. Esse aqui não vai rolar. Então, chegando ao fim de mais um episódio, poxa, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente aqui, já entrando na parte final, a gente já tá estudando que vai ser a segunda temporada. Sim. A gente já estamos conversando pra cacete sobre isso. Pra cacete é foda, porque a gente tá num momento complicado agora, mas estamos conversando sobre a segunda temporada. A segunda temporada vem em breve, vem com novidades, vem com um novo layout, vem com uma nova pegada, vem coisas boas. A gente tem mais episódios ainda na primeira temporada pra acontecer, mas
últimos momentos aqui de primeira temporada, tá? Espero que vocês estejam gostando, mas vocês não avaliam a gente, não tem como a gente saber. Então avalia a gente, comenta com a gente, comenta lá no Instagram. A gente vai trazer os comentários legais aqui também pra compartilhar com a galera. Compartilha essa história com a gente. Manda áudio. Escrevam. Já que a gente tá roubando áudio, tem um quadro Manda Áudio, o Rouba Áudio, e o Escrita, que você pode mandar pra gente também. E você pode ter a opção de deixar em off. Ninguém vai saber quem você é. Se for o caso, a gente até coloca aquela voz de X lá do Fantástico. Pra ninguém saber quem é você, rapaz. Então, vamos lá. Nos ajudem. Isso, gente. Contamos com vocês, hein? Pra manter aqui as histórias vivas, literalmente, hein? Exatamente. E não por obrigação, pelo prazer de nos mandar. Pelo prazer de nos ajudar. E de nos ajudar, é isso. Dito isso, muda, né? Porra! Caralho, mano! É isso, né? Pô, a gente tá aqui se humilhando, manda essa história, velho. Eu acabei com folha, alguém que tava com folha de ouvido agora, isso Nossa senhora, até eu dei um pulo aqui da cadeira. Mas é isso, galera. Até semana que vem, vamos estar juntos novamente, né, Bruninha? Fechou, galera. Sim, se Deus quiser, sexta que vem, estamos de volta. Obrigada a você aí que ficou até o final, que ouviu mais um episódio com a gente. Um beijo, se cuida e aproveite a vida. Tchau. Tchau.